Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Reflexões Cabalísticas. No nosso canal, a partir de hoje, todas as segundas-feiras, entra no ar um episódio com as reflexões cabalísticas da semana, sempre um assunto diferente, um assunto importante. Se você gostar, se você gostar do assunto, se você gostar, enfim, do nosso canal, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e principalmente ativar o sininho das notificações para você ser lembrado todas as semanas quando o nosso vídeo entrar, tá bom? Eu sou Alfredo Lima, fundador do Eu Sou o Instituto Quântico do Autoconhecimento, terapeuta integrativo e cabalista há mais de 20 anos, tá bom? Hoje o nosso assunto de inauguração é um assunto que uma das minhas seguidoras solicitou que fosse tratado, só que ela achou que eu ia tratar numa live. E como o assunto que ela pediu é um assunto extremamente cabalístico, nós decidimos fazer como a inauguração, o primeiro episódio do nosso programa Reflexões Cabalísticas. Seja bem-vindo e eu volto já. Olha só, gente, que delícia! Como é bom entender a vida. Como é bom perceber quando as coisas são especiais, não é verdade? Hoje nós vamos falar sobre o ego, a cabala do ego. Como o ego se comporta, por que nós temos o ego e se é realmente possível eliminar o ego, como muitas pessoas e muitas crenças acreditam que seja possível eliminar o ego. Nós vamos entender hoje que o ego faz parte de nós e por isso é impossível eliminá-lo. Dentro da Cabala, nós entendemos que o ego, ele não só é parte de nós, como é parte indeferível, é parte indispensável da nossa existência. Se não há ego, não há crescimento. E nós não viemos aqui para aprender. Se nós viemos para cá para aprender, é impossível nós ficarmos estagnados. E é o ego que nos impulsiona, é o ego que faz com que nós tenhamos o desejo do prazer de ter sucesso, do prazer de evoluir, porque é essa a grande questão. E nós temos que tomar muito cuidado quando as pessoas se dizem 100% desapegados ou livres do ego, principalmente quando elas se dizem muito religiosas. Aí encontra-se uma pessoa altamente perigosa, porque ela está escondendo, ela está suprimindo seu eu verdadeiro, que é o ego. Mas nós vamos entender hoje que falar de ego nem sempre é uma coisa fácil para as pessoas, porque a maioria delas acredita que o ego é o inimigo. Mas como a Cabala ensina, e as leis herméticas universais também ensinam, lógico, as leis herméticas são baseadas na Cabala, elas têm que ensinar a mesma coisa. Todo o excesso, assim como toda a falta, é danificada, é danosa para o nosso processo evolutivo, para a nossa frequência vibratória e para o nosso crescimento, para o nosso processo de autoconhecimento. Então, se você tem um ponto de equilíbrio, qual que é o ponto de equilíbrio? Se você tem uma escala onde aqui é o excesso e aqui a escassez, a falta, a ausência. A falta ou a ausência não deixa de ser um excesso também, não é? Então, se você tem de mais ou se você tem de menos, é um excesso de alguma coisa. O excesso ou a falta não deixam de ser excessos. Só que a vida é um pêndulo que oscila entre um polo e o outro. Então, a gente tem costume dizer que a nossa vida é feita de altos e baixos, não necessariamente assim, mas se for para fazer um gráfico, lógico que tem que ser formado dessa forma. Mas a vida é uma escala. Então, excesso, ausência. Vamos colocar como o 10 e o menos 10. No meio tem o 0.
Não é isso? Então o pêndulo oscila entre esses dois extremos. Qual seria o ponto de equilíbrio? O zero? Não, porque no zero o pêndulo pararia. E o pêndulo não pode ficar parado porque a vida não para, a vida é movimento. A vida é vibração constante. E isso é muito importante a gente entender. Correto? Então, aonde seria o ponto de equilíbrio? É entender que essa escala não é linear, porque a vida não é linear. A vida é cíclica, e como as próprias leis universais dizem, os opostos, os polos, se encontram. Por que eles se encontram? Porque é cíclico, é como a roda da vida. É como a roda da vida. É literalmente uma roda, como a gente representa no tarô, como a roda da abundância, ou a roda da prosperidade, a roda da fartura, enfim, a roda do tarô nada mais é do que a representação dessa questão de ciclo, cíclico, de roda, círculo, que está sempre em constante movimento. Então não necessariamente seria um pêndulo, mas sim esse círculo em movimento. E como que você equilibra isso? Subindo. Como que você sobe? Entendendo, percebendo que aquilo ali nada mais é do que para o teu crescimento. Então você evita o excesso e evita a escassez. Excesso não é abundância. Preste atenção. Abundância é o equilíbrio. Fartura, prosperidade, abastança financeira, abundância não é excesso. É necessidade de lei cósmica universal, eu estou falando para você. Porque nós viemos para cá, cabalisticamente, nós estamos aqui para embelezar o universo. Para embelezar a obra da matriz criadora, de Deus. Consegue entender isso? Então, se nós estamos aqui para embelezar, para melhorar as coisas, é nosso dever, nossa missão e nosso destino melhorarmos as coisas. Meu solidão está caindo aqui. Melhorarmos. Por que a gente usa isso aqui, gente? Eu uso, sempre que eu vou falar de cabala, sempre que eu vou utilizar alguma forma cabalística, eu vou falar sobre cabala, eu procuro sempre usar em respeito à própria cabala, porque esse chapéuzinho que a gente usa aqui, ele funciona como uma forma de proteger o nosso chakra coronário, que é a nossa coroa divina, que é o acesso direto que nós temos com a divindade. Então, sempre que eu falo de cabala, eu procuro estar usando aqui em cima, coberto, em forma de respeito. Entendeu? É por isso que os judeus costumam utilizar isso aqui em cima, cobrindo, que é uma forma de respeito à divindade que nos dá a sabedoria necessária para podermos viver, aprender e crescer, evoluir. Entendeu? Mas ele não tem uma firmeza muito grande, eu não botei o tic-tac ainda, então ele volta e meia cai. Tá bom? Eu anotei uma pautinha aqui para a gente conversar e a gente vai começar a falar diretamente sobre o ego. Né? Já estamos falando, nós vamos nos aprofundar cada vez mais. O ego é criação, assim como a alma. Então, o ego seria o quê? O ego seria o nosso corpo, os desejos do nosso corpo. Então, quando você procura negar o teu ego, porque a religião diz que você precisa ser mais espiritual e abandonar a carne, você está negando o teu ego. Mas isso torna você egoísta. Por que te torna egoísta? Porque você está querendo abandonar, eliminar algo para passar para uma etapa que não é a tua atual. Você está vivendo o corpo, você escolheu, nós escolhemos. Então, se eu escolhi viver num corpo nesse momento atual da minha existência, eu não posso negá-lo em prol de uma divindade que eu tenho dentro de mim, sim, que eu tenho dentro de mim e que eu já sou, mas que não tenho o direito de negar. Porque eu escolhi viver esse momento da minha existência num corpo de carne. Então, se eu nego o ego, eu nego meu corpo de carne, eu nego minha carnalidade, eu nego minha materialidade. E aí eu me torno egoísta? Sim.
Porque egoísta também é aquele que ansia desesperadamente por largar esse corpo de carne e viver um espírito maravilhoso, extraordinário. Quem não gostaria? Todo mundo gostaria. Só que se eu faço isso, se eu deixo de entender que o ego é parte da criação, assim como eu, espírito, então o que acontece? Se eu nego o meu corpo, que é parte da criação, eu nego a criação. Porque na Cabala não existe meio termo. Equilíbrio não é meio termo. Porque já diz a Escritura, e ele vomitará os mornos. Porque quem fica no meio, quem fica no mais ou menos, quem não é nem lá nem cá, é morno, é medíocre. Equilíbrio não é ser medíocre, equilíbrio não é ser morno, equilíbrio é você subir. Equilíbrio é você perceber e entender dentro de você a energia extraordinária que você pode emanar, dominar essa vibração e trazê-la. Por que Deus nos deu corpo? Por que a matriz criadora nos deu corpo? Nos deu o direito a adensar plasmar o nosso corpo, se não fosse para nós termos aquilo que a matriz geradora tem de mais importante. Ela é a fonte de toda a criação, de toda a beleza do universo. Beleza. E beleza nos traz o quê? Prazer. A fonte de todos os prazeres é a matriz criadora. É Deus. Então, se Ele nos deu corpo, por que nós negaríamos o prazer? A diferença. E nós vamos ver até o final como é grandiosa. A grande diferença é justamente nós entendermos que o prazer não está somente na carne, não está somente no material, não está somente no físico, mas em toda a propriedade que a matriz criadora nos colocou e principalmente no cumprimento das leis universais, que são muito mais espirituais do que físicas, mas atuam profundamente no físico, já que o nosso físico nada mais é do que o adensamento plasmático do nosso espírito. Nosso corpo está no nosso espírito, não é o nosso espírito que está no nosso corpo. O nosso espírito não habita nosso corpo, nosso corpo está no nosso espírito. Nosso espírito é imenso, nosso espírito é grandioso, nosso espírito é um pedacinho do espírito superior, da matriz criadora, que ocupa o universo inteiro. Olha que profundo isso! Para você poder entender a onipresença, a onisciência e a onipotência da matriz criadora, é justamente aí que está. Nós somos um pedacinho, nosso espírito é um pedacinho do espírito universal que ocupa o infinito, que ocupa o todo. Então tudo está no espírito universal. O prazer também está no espírito universal. Mas aí é que está. Você precisa entender nós precisamos. Porque eu também sou passível disso. Todos somos. Então nós precisamos entender a força e a intensidade do quanto é prazeroso viver no espírito e entender que os prazeres, presta atenção, nós não deixamos de falar de excesso e escassez, hein? Os prazeres da carne também fazem parte. Compartilhar uma bebida gostosa com os amigos, rir, brincar, fanfarrear com os amigos, com a família, viver uma boa ceia de Natal, um bom domingo de Páscoa, seja você cristão, seja você judeu, seja você da religião que for. Curtir um solstício, um equinócio com a sua egrégora, com o seu coven. Perceber a materialidade. Você quer ver uma coisa interessante? Por que todas as festas espirituais culminam numa festa onde há cumilança, onde há beberagem para todos os convivas? Simples, porque faz parte, isso é uma cultura que já vem de milhares e milhares de anos, onde nós entendemos que o corpo também precisa de festejo, o corpo também precisa participar da festividade. Então, se você nega
Olha que interessante. Aí você nega o corpo. Você nega o ego. Você deseja eliminar o ego. Então, se você deseja eliminar o ego, você nega teu corpo. Então, se você nega teu corpo, você nega a criação. E se você nega a criação, que direito você tem de tomar uma cerveja no final de semana, de ir ao cinema com teu namorado, a tua namorada, enfim? Consegue entender a profundidade disso? Porque querer abandonar o ego para viver só no espírito já é egoísmo, porque é desejo, e o desejo é do ego. Olha que interessante isso. E na semana que vem a gente vai falar sobre Cabala do Dinheiro, então eu já vou usar um termo que a gente usa muito quando a gente fala de Cabala do Dinheiro, que é Kesef. Isso mesmo, Kesef. Kesef significa, é hebraico, claro, óbvio, né? E significa desejo, mas também significa dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro te dá o direito de desejar as coisas e de consegui-las. Por isso que quando as pessoas falam, dinheiro não traz felicidade, tá mentindo. Tá mentindo. Dinheiro não é a felicidade, mas ele faz parte do caminho, porque para você ser plenamente feliz, não basta que você seja só espiritual, não basta que você elimine teu corpo, elimine teu ego para ser só espiritual. Você precisa de um ponto de equilíbrio. Então, se o espírito, olha só, vamos voltar lá para a escala. Se o espírito é o máximo do poder e da iluminação universal, o corpo é o máximo da materialidade e é o que nos prende à Terra, nos prende a esse estágio de educação, de ensinamento, de evolução, de crescimento universal, existencial. E aí a gente não está mais falando de excesso nem de falta, é uma outra escala, tá? Onde o espírito é o cume, é o máximo, tá? É a tua porção divina, é a tua centelha, a partezinha do espírito universal, a fração do espírito universal. E o teu corpo é a materialidade, é o físico, é aquilo que te faz estar na Terra. Mas eles não são separados. Veja, eles são, ó lá, ó. Lembra que é círculo, é ciclo. Então eles fazem parte de uma mesma escala, é o mesmo corpo. É o mesmo corpo. Aqui no meio, vamos colocar como se fosse o zero, nós temos a mente. Então nós temos espírito, mente e corpo. Tá? Imagina aqui, ó. Estou com as duas mãos aqui, imagina que a minha pedrinha aqui é a mente, espírito e corpo. É de onde vem a bioneurotranscendência. Eu criei a bioneurotranscendência para poder fazer com que todas vocês pudessem entender isso nas vidas de vocês e pudessem viver com prazer e plenitude a vida por inteiro, a vida integral, a vida em plenitude, que é espírito, mente e corpo. Então, quando você quer abandonar um deles, imagine que isso é um tripé. Se você quer abandonar um deles, o que vai acontecer? Você consegue colocar um banquinho em pé só com 2 pés? Com 3 você põe. E olha que interessante. Se nós formos para a Cabala, e você vai observar na Cabala, que isso é muito importante, tá, gente? Você vai observar na Cabala que nós temos, no final, 3 Séfirotes importantes que representam os pilares da fundamentação do homem na Terra. Beleza, glória e vitória, né? Glória é vontade, beleza é a graça, embelezamento. E nada mais é do que espírito, corpo e mente, capazes os 3 juntos, nessa tríade, nessa trindade, de construir um universo mais belo, muito melhor, de construirmos um mundo muito melhor. Entendeu? Por quê? Porque a parte interessante de viver em plenitude e harmonizar o ego, não eliminá-lo, harmonizar e equilibrar o ego, tá? Jamais eliminá-lo, porque é impossível. Você não elimina o ego nem quando você morre. Nem quando você morre. Você vai eliminar o teu ego quando você não tiver mais necessidade de adensamento plasmático corpóreo. Nesse momento, então, você pode dizer, eu não sou mais ego, não tenho mais ego. Porque o espírito não tem desejo. Olha que interessante, o espírito não tem desejo. O espírito tem escolha, não desejo.
Tá? Por que é bom ser espiritual? É bom ser espiritual com o ego. Por quê? Porque você cumpre os preceitos e as leis cósmicas, mas não como se fosse... não como se não fosse para viver a carne. Entendeu? Porque se ser espiritual, cumprir os preceitos das leis cósmicas, não fosse para viver a carne e os desejos da carne, tá? E tomem cuidado, porque eu não estou falando do pecado. Daqui a pouco a gente vai entender por que eu estou falando dessa forma, tá? Nós não teríamos corpo? Para que nós teríamos corpo se não fosse para nós vivermos o corpo? Então, se é para você negar teu corpo, para que você tem corpo? Se fosse para você negar teu corpo, por que seria considerado uma transgressão cósmica, uma transgressão espiritual do suicídio, por exemplo? Que a maioria das filosofias e teologias dizem que é crime, um crime espiritual, você se suicidar, você tirar a vida do teu corpo. Então, para que ele teria nos feito carne? Para que nós teríamos adensamento plasmático corpóreo? Se não fosse para nós vivermos esse corpo. Ah, não, mas ele nos deu para que nós... Não, ele nos deu... Não existe. A matriz criadora, a matriz geradora, ela não tem como ela te dar uma coisa que não seja para uso. Não, eu vou te dar esse isqueiro aqui. Você não fuma? Não, mas fica com ele. Depois você joga fora. Oi? Pra que eu vou te dar um isqueiro se você não fuma? Ah, mas você acende vela? Não, também não acendo vela. Então pra que eu vou te dar um isqueiro? Você tem uso para isqueiro? Não. Então pra que você quer um isqueiro? Você consegue entender? Ficou claro isso? Como que você pode querer negar o ego? Como que nós podemos querer negar o ego se o ego é a carne? O ego são os desejos que nós temos aqui de crescimento, de prosperidade, de abundância, de embelezamento, de fazer com que tudo seja pleno e absoluto, para que a matriz geradora também seja plena e absoluta. Porque a plenitude do homem é a plenitude da matriz geradora. Quando nós falarmos um pouco mais, nos aprofundarmos um pouco mais em Cabala, nós vamos entender o porquê que o homem é capaz de criar não só riqueza e escassez, mas anti-riqueza também, que não é escassez. Tá? Mas é muito pior do que a escassez. Muito pior. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Tá bom? Mas eu posso falar para você que a gente pode criar beleza, feiura ou anti-beleza, que pode ser muito pior do que isso. Então, se você nega teu corpo, se você pretende viver só no espírito, então você nega teu corpo, você nega a criação, você não está criando feiura, você está criando anti-beleza. Por quê? Porque a feiura não é tua, você está deixando de criar beleza. Então, se você deixa de criar beleza, de gerar beleza no universo, você cria anti-beleza. E é uma energia muito pior do que a feiura. Porque o feio se conserta. A antibeleza é muito mais difícil de se consertar, porque é aquela historinha que eu já conversei com você em outros momentos, que é a negação da beleza. Então, você negar o belo é muito pior do que você ser feio. Ou do que você acreditar que é feio. Negar o belo é muito pior. É muito mais doloroso. Porque ser espiritual é ser completo. É viver a completude da vida universal. É viver essa potência que nós temos entre espírito, mente... espírito, mente e ego, corpo. Então o ego é teu corpo. Tem um bichinho aqui. O ego é teu corpo. Se o ego é teu corpo, como é que você pode negar teu corpo? Não, você precisa harmonizá-lo, você precisa entender isso. Porque sentir prazer em ser espiritual, sem esquecer que a fonte dos prazeres é a fonte da vida, é a matriz criadora, é a matriz geradora, é Deus. Deus é a fonte da vida e também a fonte de todos os prazeres.
E se ele é a fonte de todos os prazeres, quem é você para negar o prazer? Mas aí é que está a grande questão. Não é se largar as concupiscências. Vou usar termos até bíblicos aqui para você, vai ficar mais fácil. Ou termos da Torá mesmo. Né? As concupiscências da carne, a luxúria, como os sodomitas. Gente, presta atenção. Sodoma e Gomorra, tá? É uma fábula que está contada na Torá e que foi utilizada nos últimos 2000 anos para apontar para homossexuais de todas as classes do LGBTQI, entendeu? E, enfim, e muitos outros. Mas preste atenção. A sodomia nada tem a ver necessariamente com o sexo, com o sexo entre homens ou entre mulheres. A sodomia tem a ver com a luxúria, o sexo desenfreado. Tem a ver com todos os excessos que os prazeres da carne podem te proporcionar. E aí é onde está a grande questão. O prazer da carne, quando ele passa para o excesso, ele te faz esquecer a divindade, ele te faz esquecer o divino que existe em você. E você esquece que você é parte de uma mente geradora, de uma mente criadora, capaz de tudo, onisciente, onipotente, onipresente. E como que você harmoniza? Como que você equilibra isso? Aceitando o ego. Olha que profundo isso, gente. Até foi interessante essa minha seguidora ter solicitado, porque assim, o ego é a premissa e o princípio em que nós começamos a trabalhar dentro do próprio processo de bioneurotranscendência que eu criei, porque eu criei esse processo baseado na minha descoberta do meu próprio ego. Porque aceitar o ego é uma oportunidade muito grande de autoconhecimento. Olha que interessante. Porque quando você aceita o ego, você começa a conversar com você mesmo. Você começa a perceber e entender a si mesmo. Então, se eu aceito o ego, eu entendo que eu sou carne, que eu sou passível de erro e que eu posso melhorar. Mas como é que eu vou melhorar? Olhando para dentro? Conversando comigo mesmo? Melhorando passo a passo, vigiando os meus pensamentos e emoções, vigiando as minhas atitudes e comportamentos todo o tempo. E dessa forma eu vou crescendo. Sabe? Porque isso não faz com que você... Nossa, não, eu sou sério. Não, eu preciso prestar atenção em mim. Não, é com humor, é com graça, é com tranquilidade. Sabe? É poder olhar no espelho e dizer, nossa, Alfredo, como você é egoísta, como você é controlador, como você é possessivo. Sabe? Mas você não precisa ficar dizendo isso para os outros. Faz isso com graça, com humor. Porque uma das coisas mais importantes da Cabala, que a Cabala, a Torá, nos ensina, é justamente isso. É você poder brincar com você mesmo. É você poder tirar sarro de si mesmo. Porque assim você aprende, assim você cresce, assim você se entende e assim você melhora. É uma máxima oriental, se não me engano, Rumi que fala, é um provérbio que fala, quando o outro me ofende, ou quando algo que ele fala me agride, eu não tenho que devolver com agressão, eu tenho que olhar para dentro de mim. Porque se o que o outro falou me agrediu, o problema é meu, não é dele. Porque o que eu falo para você é problema meu. O que você vai fazer, como você vai entender o que eu falei, aí já não é mais problema meu. Se vai te servir, se não vai te servir, se a carapuça serviu, se não serviu, não é problema meu. Você entende? E aí é onde está a grande questão, quando você olha para dentro e se confronta consigo mesmo, as coisas começam a se harmonizar, porque você começa a entender profundamente. Você começa a entender profundamente que faz parte. Que você não é um ET, que você não é mais especial que o outro, nem menos especial que o outro, que você não é maior, nem menor, nem melhor, nem pior do que o outro. Por quê? Porque todos somos um. Todos fazemos parte de uma única
e maravilhosa energia que permeia tudo nessa imensidão do multiverso. Olha que extraordinário isso. É grandioso você aceitar isso. Porque ansiar pela libertação do corpo é presunção, é egoísmo, é arrogância. Porque o corpo também é obra e criatura e precisa ser curtido, ser amado. Então, se você deseja a morte do corpo, então mate-se. Mas acredite, não vai funcionar porque você vai ter que voltar de novo. Olha que interessante. E o mais interessante é eu poder falar para você isso cabalisticamente e você ir, por exemplo, num budista e ele vai te falar a mesma coisa. Você vai num taoísta, ele vai te falar a mesma coisa. Você vai num shintoísta, ele vai te falar a mesma coisa. Você vai no Dalai Lama, ele vai te falar a mesma coisa. E muitos sacerdotes cristãos também, que hoje já começam a expandir a sua consciência, serem capazes de equilibrar corpo, mente e espírito, já começam a falar sobre isso também. Lógico que nós não podemos esperar coisas do gênero de pessoas fanáticas, de sacerdotes e representantes fanáticos de algumas religiões, mas você vai perceber isso em quase todas as filosofias religiosas, não só aquelas que são cabalistas, todas elas. Porque a grande profundidade da espiritualidade, e como eu sempre falo, quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de religião, eu estou falando da capacidade espiritual, da energia humana e da possibilidade de eu enxergar você como você, e não como eu quero que você seja. Mas também perceber que você é parte de mim e que eu não posso ser eu se você não for você, porque nós todos fazemos parte da grandiosidade universal. A partezinha que habita em mim, que faz parte do todo, também faz parte de você, porque eu sou parte do todo e você também. Então, desejar diferente das leis e dos prazeres, olha só, presta atenção, olha como isso é perigoso. Perigoso tanto na interpretação, quanto perigoso quando você não entende. Desejar diferente das leis universais e dos prazeres é dizer que Deus está errado. E você tem coragem de falar sinceramente que Deus está errado? Quando eu falo de Deus, eu não estou falando de um homem de barba branca, cabelos brancos, vestindo uma camisola branca, com um báculo imenso, com um livro imenso na frente. Não, para. Quando eu falo de Deus é para você perceber que eu falo da matriz geradora, que eu falo das possibilidades divinas, que eu falo, enfim, de tudo aquilo que é espiritual, universal e de todas as possibilidades que nós temos para isso. Olha que extraordinário isso. A divindade como um poder incrível e capaz do todo da existência. Mas, Alfredo, qual é o segredo? Como que eu faço isso? O segredo é não quebrar. Porque quando você nega teu corpo, quando você diz que teu corpo não serve, que o ego precisa ser eliminado, você está se quebrando. Então o segredo é não quebrar. Mas é entender que eu sou ele e ele sou eu. Que meu corpo faz parte do meu espírito, que faz parte do espírito universal. Então, quebrar-se é querer dizer que não faz parte de Deus ou da criação. Quando você deseja quebrar-se, eliminar o teu ego, significa que você não quer fazer parte de Deus, que você não quer fazer parte da criação. E isso já é ego. Isso já é egoísmo. Que é o ego ruim. Egoísmo é o ego ruim. Altruísmo é o ego bom. Olha que interessante. Quando você nega teu corpo, você é egoísta, porque você quer sozinho ser a divindade. Você quer sozinho ser o espírito. Então você quer se apartar da mente universal. Você quer se separar, se dividir. Não, Deus fica lá, que Ele é todo mundo e eu não sou todo mundo. Não, 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 não.
Eu sou melhor do que todo mundo, porque eu não preciso de corpo. Para que eu quero corpo? Não, eu sou espiritual, eu sou divinal, eu sou o cara. Olha só. Então é presunção, arrogância e egoísmo. Prestou atenção nisso? Prestou atenção nisso? E você nunca vai conseguir eliminar teu ego e ter amor ao próximo ao mesmo tempo. Porque se você está querendo eliminar teu ego, você está negando teu corpo. Se você nega teu corpo, você não é capaz de se amar, você não tem amor próprio. Se você nega teu corpo, você não tem amor próprio. Se você não tem amor próprio, você não consegue amar o outro. Por quê? Porque o outro faz parte de você faz parte do outro e todos nós fazemos parte do todo. Então amar o outro é amar ao todo. É uma máxima tanto da Torá quanto da Bíblia cristã, enfim, da maioria das filosofias e teologias espiritualizadas que existem, é de que o verdadeiro amor ao próximo só acontece de fato quando nós entendemos que todos somos um, porque todos somos o todo. Mas o todo é incognoscível por quê? Por que a Cabala diz e afirma e nenhum de nós vai ser capaz de negar isso? Porque não existe como negar. Por que o todo é incognoscível? Porque você jamais vai entender como foi possível para o todo pensar e num simples pensamento a evocação do verbo fez com que nós existíssemos. Qual foi o primeiro som? Qual foi o primeiro som emanado no universo? Om. Que é o som de Deus. Que é o som que para os orientais representa a própria divindade. O Om, que é o eco do verbo de Deus. Que nada mais é do que aquelas 4 letrinhas hebraicas, que também falam o nome de Deus. Entendeu? E como eu não sou judeu, eu não tenho problema em falar, e aqui nós estamos falando dele, falando da palavra dele, e o mais gostoso de eu ser cabalista é eu poder falar dele, sem necessariamente ter que ser judeu para isso, ou ter que ser cristão para isso. Não sou nenhum dos dois, tá, gente? Eu sou espiritualista, universalista, humanista. Tá? Mas nada mais significa tanto o Yev, né, ou Javé, ou Jeová, como várias terminações linguísticas podem ler, como o Om, como tantas outras formas de linguagem para chamá-lo, nada mais é do que o verbo. E o verbo qual é? Eu sou. Então nada mais é a matriz universal, o nome dela qual é? Eu sou. Por isso que é o mais poderoso arquétipo que nós podemos usar. Porque como parte do todo, nós também somos. E como nós somos, nós precisamos utilizar isso para co-criar na nossa existência. Para acordar essa porção divina dentro de nós e fazer com que ela processe, com que ela crie para nós. Por quê? Que é impossível eliminar o ego? Porque para isso é necessário você eliminar a tua necessidade de usar um corpo. Lehai. E não se elimina o ego. Por quê? Porque a gente tem que superar o ego. E como que a gente supera o ego? Fazendo tudo que a gente já conversou aqui. Transcender. Transcender a matéria não é abandoná-la, não é relegá-la. Consegue perceber isso? Transcendência não é renegação, não é preterimento, é equilíbrio, é temperança, é percepção, é amor próprio e ao próximo. Porque não tem. Por isso que eu sempre falo que até os ateus têm fé. Por quê? Primeiro porque fé é confiança, não tem nada a ver com acreditar em Deus. Você não precisa necessariamente ter fé em Deus, você pode ter fé em qualquer coisa. Mas se você tem fé em você mesmo, olha como os ateus têm fé. Eles têm fé neles mesmos, na capacidade deles criarem, deles construírem, deles evoluírem, deles crescerem, deles terem sucesso, deles terem fama, deles terem prazer. E nesse sentido, os ateus têm fé. Por quê?
Porque é muito mais fácil um ateu amar profundamente do que um religioso. Porque o ateu não nega a carne, ele vive a carne. Olha que interessante. Então os ateus têm fé, porque eles têm fé neles mesmos. Eles sabem que eles precisam de um corpo para viver o máximo, para construir o máximo, para embelezar o máximo. Então como é que você pode me dizer que o ateu não tem fé? Te peguei. Porque ao superar e transcender ao ego, você não vai ter uma segunda natureza, como é a vontade da maioria egoísta, que quer eliminar o ego. Não, quando você supera e transcende, você não vai ter uma segunda natureza, você não vai abandonar teu corpo, mas você vai ser aquele que você é verdadeiramente na essência. Mas para conseguir fazer isso, o que você precisa? Para encontrar a luz que tem dentro do nosso interior, o que é necessário? É necessário proceder a alguns fatores que muitas pessoas hoje em dia nem sabem mais como é. É a honestidade, é a sinceridade, é a capacidade de não abrir a boca, não romper o silêncio se não for para melhorá-lo. É a possibilidade de amar a si mesmo profundo e completamente. E parar com essa palhaçada de negócio de pecado. Porque o pecado influi culpa. E a culpa te fode. Porque é a culpa que produz o egoísmo que faz você não querer mais viver na carne. Porque você se culpa por tudo. Você se culpa porque você sujou, você se culpa porque você transou, você se culpa por tudo. E a culpa gera uma ansiedade de você se libertar dessa culpa que você quer eliminar o teu ego. Porque a culpa é do ego. Não esqueça. A culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser. Então eu ponho a culpa no ego, e aí eu afirmo veementemente, coloco essa energia no meu corpo, dizendo eu sou um merda, eu sou um bosta, eu sou um burro, eu sou um ignorante, eu sou um idiota, eu sou um trouxa, e por aí vai os xingamentos. Preste atenção nisso, olha a vibração que você está colocando no teu corpo. Teu corpo não entende o que é brincadeira, o que é mentira, o que é verdade. Ele vai processar aquilo que você fala e pensa. Então se você diz, pensa e acredita que você é um trouxa, teu corpo vai virar você numa trouxa de roupa suja. Inútil, fútil, medíocre, morno, pronto para ser vomitado. É profundo isso, né? Nós falaríamos aqui por horas. Mas para encerrar, eu quero colocar uma frase extraordinária do Rabino Dudu, tá? Quem quiser seguir ele é só procurar aqui no YouTube, Rabino Dudu, tem uma porrada de coisa linda dele, tá? Ser espiritual e ter prazer é ser íntimo de Deus. Eu vou repetir: ser espiritual e ter prazer é ser íntimo de Deus, da matriz geradora, da mente universal, do espírito do multiverso. Ser espiritual e ter prazer é ser íntimo de Deus. Olha que extraordinário isso. Por quê? Porque o prazer em excesso não é prazer, é concupiscência, é luxúria. A falta do prazer, o que é? É a negação do corpo. Mas qual que é a transcendência, então? Aonde que está a transcendência disso? E aí eu vou deixar a frase para você pensar. Transcender é ter prazer em ser amigo de Deus e em cumprir as leis cósmicas, universais, deixadas por Ele para que nós embelezemos o universo. Quer saber mais? Vamos conversar. Fez sentido para você? Foi importante? Te auxiliou? Então, ajuda a gente. Ajuda o canal. Clica aqui embaixo no gostei, tá? Não esquece. Clica no gostei, clica no sininho das notificações e se inscreve no canal, tá bom? A gente tem muito trabalho ainda pela frente, temos muita evolução juntos, todos nós, tá bom? Ajuda nós.
clica aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque semana que vem o segundo episódio vai ser do peru. Beijo!